Olá, meus caros, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para a gente falar hoje da lua crescente, ainda no ciclo de Leão, né? O Sol então vai estar em Leão e a lua no signo de Escorpião. E isso vai acontecer no dia 15 de agosto, ao meio-dia e 19 minutos, horário de Brasília. Então, como é meio-dia, o Sol está lá em cima e a Lua está no ascendente ou próxima do ascendente, em Escorpião, e o ascendente já está em Sagitário. A fase crescente, vocês sabem, ela é sempre um momento que coloca, né, para a gente uma certa paradinha, um momento ali que a gente, de alguma maneira, sente um pouco, ou um certo receio, ou se sente um pouco desafiado ou intimidado por alguém ou por alguma questão que se impõe e que a gente titubeia. Na verdade, o que a gente não sabe, né, é que o movimento é muito mais interno do que propriamente algo realmente objetivo que esteja nos ameaçando de algo, né? É porque, na verdade, essa lua crescente, ela pega muito justamente a barriga, as entranhas, os interiores, os sentimentos. Então, por vezes, a gente dá uma titubeada mesmo. Mas a gente precisa estar atento, porque isso não pode, de maneira nenhuma, nos obstaculizar, nos parar, nos assustar. Ao contrário, a gente tem que prosseguir, porque estamos numa fase que ainda é preciso investir naquilo que a gente está. Então é sempre assim, na nova a gente planta, na crescente a gente continua investindo, mesmo que nesse momento haja um certo questionamento, e para que na cheia a gente já comece a ver os primeiros resultados. O que vai ser muito interessante dessa fase crescente é que Escorpião e Leão são signos que trabalham em sentidos opostos, porque o Escorpião é extremamente profundo, inconsciente, emocional, interno, interior, né? E, ao mesmo tempo, obscuro, porque é um momento de falta, ausência de luz, na verdade, né? E o Leão é ao contrário, é um signo de muita clareza, de muita consciência, de muita luz. Então, por isso que, às vezes, essa lua crescente, normalmente neste momento em que a gente tem entre Leão e Escorpião, em geral, é algo que pode nos desafiar um pouco mais do que o normal. Mas, novamente, insisto que é muito mais uma impressão do que qualquer outra coisa. Justamente por isso é que a gente deve consultar os nossos interiores e sentir o que realmente a gente está percebendo da situação. É justamente por isso que a gente não deve valorizar muito as impressões internas e muito mais essa bússola que o Sol está representando, porque ele está como se fosse uma luz, como se fosse um farol, né? Que deve iluminar o caminho de onde a gente quer chegar. E mesmo que momentaneamente a gente se sinta confuso e fique um pouco no escuro, vamos prosseguir. Sabe aquele momento em que a gente está fazendo alguma coisa e apaga a luz, acaba a luz? A gente, num primeiro momento, titubeia um pouquinho, mas depois você começa a, tatear as coisas, porque, na verdade, você conhece aquele espaço, você conhece aquele lugar onde você está. E logo parece que a gente começa a enxergar no escuro mesmo, né? Pois é essa sensação que a gente vai ter nesse momento, justamente em que a fase estiver se apresentando no dia 15, por volta do meio-dia. Então, vamos nos concentrar nesse Sol, nesse farol. O Júpiter, que é o regente desse ascendente que está em Sagitário, continua em Aquário e, portanto, se opondo ao Sol, né? E ele está numa posição de destaque no fundo do céu, e ele é o regente do ascendente em Sagitário, que a gente já disse, né? E, portanto, isso traz para essa fase um alto astral, porque tanto o Sol quanto o Júpiter são planetas de alegria, são planetas de positividade, são planetas de otimismo. Então, a gente pode esperar que essa fase vai justamente acabar nos trazendo essa confiança, essa autoconfiança, essa alegria, essa positividade, essa fé e esperança no futuro, né? O signo de Aquário é o signo do futuro. Então, por tudo isso junto, a gente pode considerar que essa fase vai ser uma fase mais positiva.
Além disso, né, esse eixo justamente, Leão e Aquário, é o eixo que a gente vem trabalhando há algumas semanas, na verdade desde a lua cheia do mês passado, do ciclo anterior, que já foi em Aquário, com o Sol em Leão, né? Então a gente está, na verdade, há umas 3 ou 4 semanas com esse eixo bastante mexido, favorecido e acentuado, que é o eixo, como a gente falou na Lua Nova, do eu, né, e do grupo. O eu que é representado pelo signo de Leão e o grupo que é representado pelo signo de Aquário. E ambos formando, portanto, esse tema, né, o eu e o grupo, que é o tema mais importante desse ciclo e dessa fase que a gente está vivendo, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista coletivo, universal e nacional. O bacana dessa fase é que mesmo que a gente, de alguma maneira, tenha dado aquela paradinha, tenha ficado em dúvida, né, tenha sentido que, opa, será que o caminho é esse mesmo? Se a gente prosseguir, em poucos dias a gente começa a fazer as colheitas, porque os frutos começam a aparecer, porque as flores começam a se apresentar, né? E porque a gente começa a perceber que os resultados podem ser muito positivos. Então isso é muito legal, porque é mais ou menos ali a fase do 9º dia do ciclo, 10º dia, em que as coisas vão ficando claras, vão ficando explícitas, vão se mostrando e vão mostrando justamente essa transformação e esses primeiros frutos do ciclo. E aí a gente começa a ter certeza de que o caminho está correto, de que as coisas vão dar resultado, de que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Senão, a gente ainda tem tempo, na própria fase crescente, para corrigir rotas. E isso é super legal, gente, porque a gente vai vendo o ciclo acontecer. É lógico que isso acontece para todo mundo, que estamos todos no mesmo momento, mas ele pega mais especialmente os nativos do 2º e do 3º decanatos, dos signos de Leão e Aquário, Escorpião e Touro. O Mercúrio acaba de entrar no signo de Virgem, que é um signo que ele rege, onde ele fica mais analítico, mais profundo, e também mais ordenador, mais discriminador, colocando um pouco de ordem nas coisas, né? E ele vai estar junto com Marte, né? Então essa ação de Marte vai ser uma ação ordenadora, uma ação da gente conseguir justamente ir entendendo esse processo, né? A partir justamente de uma crítica, de uma ordenação, de uma organização. Mas também haverá uma ação na comunicação, né? Eu acho que isso tem a ver justamente com, mais uma vez, sempre digo isso, o trabalho da imprensa, mas também temos um 3º elemento que está em Virgem, que é Vênus, né? Então, os 3 lá em cima, de certa maneira, estão dizendo que é fundamental que a gente também esteja com esse espírito analítico e ordenador para que a gente consiga resultados melhores. E por último, a Vênus continua aliada a Plutão, ela no finalzinho de Virgem, ele no final de Capricórnio, e isso significa que a gente vai ter resultados palpáveis, resultados concretos, melhoria justamente dos aspectos também materiais, financeiros, e isso é uma excelente notícia também, né? Por tudo isso, sigamos rumo à lua cheia, vamos continuar regando as nossas sementes, vamos continuar justamente trabalhando com esse espírito crítico, analítico e ordenador, que vai nos ajudar muito a obter melhores resultados, né? Porque na lua cheia fica tudo muito mais claro, né, gente? E aí, se for preciso, a gente ainda tem a fase cheia para corrigir rotas, para mexer nas coisas e para redirecionar alguma coisa se for necessário, ok? Que Júpiter, Zeus e Oxalá nos protejam para que tudo isso aconteça. Então, eu convido vocês a entrarem lá no texto da página do site para conferirem as tendências para o seu signo solar e para o seu signo ascendente, que sempre dão um pouco de direcionamento para a gente, né? E depois, nos dias subsequentes, a gente vai tendo o desenvolvimento cotidiano, diário, que vai trazendo novos cenários para a gente também aproveitar, ok? Então, uma boa semana para todos nós e até a próxima. Tchau!
acredite na vida.